اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos irmãos e irmãs, continuando com os servos do Rahman, qualidades distintas daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu e os chamou como seus servos. Já havia mencionado algumas qualidades. Outra qualidade que Allah ta'ala menciona, e cada um de nós vai vendo, inshallah ta'ala, se eu realmente faço parte dessa galáxia ou não, se uma dessas qualidades eu tenho na minha vida ou não. Allah ta'ala diz, faz parte e é também qualidade dos seus servos prediletos, os servos do Rahman. Walladhina, e aqueles que idha anfaqu, quando gastam, lam yusrifu, não esbanjam, walam yaqturu, e nem são avarentos. Wa kana bayna dhalika qawama, e eles são moderados entre essas duas coisas. Então, uma das qualidades prediletas, uma das qualidades, melhor dizendo, dos servos prediletos de Allah subhanahu wa ta'ala, são aqueles que são moderados nos seus gastos. Não são nem extravagantes, não esbanjam e nem também são avarentos. A palavra israf é uma palavra muito conhecida e o que significa israf no Corão e nesta ayah? Alguns comentadores do Corão são da opinião que israf é gastar no pecado. Tudo que você gasta no pecado é chamado como israf e também é chamado como tabdhir. Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo do Corão: Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, que aqueles que esbanjam e gastam num pecado são irmãos do Satanás, do Shaitan. Portanto, uma definição de israf é gastar num pecado. Subhanallah, meus queridos irmãos, cada um de nós veja a sua vida, veja a sua mensalidade. Quando chega final do mês, quantas contas nós temos a pagar? Será que quanta coisa é pecado e que não é pecado? Quantos canais televisivos, quantos pacotes que a gente tem nas nossas casas, é realmente produtivo ou não? Subhanallah, cada um de nós deve fazer uma análise. Aquele CD que eu estou a comprar de música é haram. Eu entro neste ayat. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Tudo que você gasta para o pecado, você será considerado como irmão do Satanás, irmão do Shaitan. Portanto, os servos do Rahman não gastam no pecado. Lam yusrifu wa lam yaqturu, mas também não são avarentos, não são cacatas, não são mão de vaca, não são agarrados. Eu precisava de horas e horas para explanar isso. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala no hadith que al-bakhil, o avarento, é ba'idun minan nas, ba'idun min Allah, qaribun minan nar, que o avarento fica longe das pessoas, porque ninguém ama, é uma pessoa cacata, é um avarento, não é? E ba'idun min Allah, está distante, longe de Allah subhanahu wa ta'ala, está próximo do inferno. Portanto, a avareza não é qualidade de um crente. Há pessoas, subhanallah, a gente chegou ao extremo que você sente quando outro está a gastar. Vocês às vezes têm amigos ou têm amigas que, mashallah, pessoas de mãos abertas, vão para algum restaurante, algum convívio, querem pagar, você fala, não paga muito, não precisa pagar, não paga. Subhanallah, eu penso, dinheiro não é seu, o valor não é seu, nós próprios a gente não gasta. Você também agora está triste por outro estar a gastar numa boa causa, subhanallah. Portanto, a avareza é uma má qualidade. Portanto, os amigos, servos prediletos de Allah subhanahu wa ta'ala, eles são moderados, não esbanjam e também walam yaqturu, e não são avarentos. Outro tafsir e outra explicação que é dada de israf
é gastar no halal, gastar no lícito, mas fora do limite. Você gasta no lícito, mas fora do limite. Isso também chama-se israf. Portanto, vamos ter em mente isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith: min fiqhi ar-rajuli qasduhu fi ma'ishatihi. Faz parte da inteligência do homem saber como gastar e ser moderado nos seus gastos. Isso faz parte da inteligência do homem. Continuando com as outras qualidades do servo do Rahman: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. São aqueles que não invocam parceiros para com Allah subhanahu wa ta'ala, não cometem shirk, não atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós aqui em Moçambique, eu acho também vários países aqui, os palopes, essa coisa de frequentar os curandeiros, não é só parar no Ramadã. Não é só no Ramadã que você não vai no vovô, não é? Temos que tirar isso. Eu estou a pedir do fundo do coração. Vocês sabem, um pecado grave. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados, menos quando você iguala alguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você não invoca outro para com Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa? O momento que você vai ter com um adivinho, você fala: eu aqui tenho uma viagem, o que você acha? Então ele o que faz? Ele lança aquelas pedras, lança as pedras, depois fala: Deve estar a perguntar, né, Sheikh, como é que sabe isso? Somos moçambicanos. Nós somos moçambicanos, não é? Somos africanos. Portanto, quando a gente vê aquela pedra, fala: mau sinal. Subhanallah. Você quer casar, ou algo está de errado na família, você vai fazer aquela consulta, ou tua vida não está andando. Quando lançam aquelas pedrinhas, está aqui. Depois separa, fala: este. Na família tem uma bruxa. Na família tem uma bruxa. Subhanallah, eu não estou a dizer que não existe inveja. Eu já falei acerca da inveja, do feitiço, do jado, de tudo isso. Já falei detalhadamente, existe, a gente tem que precaver. Mas consultar. Agora, o que está acontecendo? No momento que você acredita, você volta para casa e fala: aquele senhor falou que aqui em casa há uma bruxa. Então, o que está a acontecer? Quem sabe o oculto é Allah. Quem conhece o oculto é Allah. Quando você está acreditando nele, você praticamente está a igualar a qualidade de Alimul Ghaib, de conhecer o oculto que pertence somente a Allah. Você, a partir de agora, está a igualar a esse curandeiro. É por isso que o profeta Muhammad a.s. disse: Man ata arrafan ou kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad ou kama qal. A pessoa que foi para um adivinho, um curandeiro, e acreditou naquilo que ele disse, você cometeu kufr e descreu naquilo que foi enviado para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não só no Ramadã, como fora do Ramadã, temos que ter muito cuidado com o shirk, não atribuir outros parceiros para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, os verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, não invocam outro ser, outro Deus para com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah irá nos testar, Allah irá testar com saúde, com doença, Allah irá testar com pobreza, Allah irá testar com várias calamidades. Que Allah nos proteja. Não é fácil realmente. Às vezes a irmã não tem filhos, é estéril, ou às vezes a pessoa não arranja um emprego e falam que havia um problema. Você tem que ser tratado tradicionalmente e infelizmente aí se invoca outro além de Allah. Plantas, raízes, não há problema nenhum. Mas quando começam a invocar outro além de Allah Ta'ala, e a gente entra num campo do shirk, é um grande teste e a gente irá chumbar. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos protege, inshallah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Faz parte das qualidades dos servos prediletos de Allah, são aqueles que não matam nenhuma alma que Allah proibiu a matar. Subhanallah. A não ser pela justa causa. Eu queria de novo aqui chamar a atenção à humanidade, a Moçambique, a todos os meus irmãos, seja muçulmano ou não. Esse é o Corão. O Corão proíbe de matar uma alma inocente. É proibido na luz do Corão.
Então aqueles que em Pemba, em Cabo Delgado, em Mocimboa, Montempuez, Palma, estão a tirar vidas humanas, levando o Corão como motivo, eu queria perguntá-los, mostrem no Corão onde é que isso está escrito. O Corão está claro. Se você realmente é um servo de Deus, então você não mata uma alma inocente que Deus proibiu matar. Subhanallah. E por isso no outro versículo, o que que Allah Ta'ala diz? وَمَنْ قَتَلَ, quem assassinar e matar uma alma inocente é como que você tivesse morto toda a humanidade. Subhanallah. Esse é um pecado, é um grande pecado. Allah diz no Corão: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Quem matar uma alma inocente, o seu castigo será um inferno para sempre. É o que o Islã diz. Subhanallah. Portanto, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. E outra qualidade dos servos do Rahman. Você faz parte dessa galáxia, meu irmão. Tente fazer parte. Subhanallah, que atributo Allah está a dar? Imagina você ser servo do Rahman. Qual é? São aqueles que não cometem zina. São aqueles que não cometem adultério. Sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento. Wala yaznun. Subhanallah. Allah Ta'ala no Corão diz: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Não aproximem do adultério. Meu irmão, você deixou de falar com aquela moça, você deixou de frequentar aquelas casas de massagens, entre aspas, desculpem a expressão, você deixou de frequentar aqueles bares, você deixou de frequentar aquelas discotecas, você sabe porque está a fazer isso no Ramadã, alhamdulillah, grande ação respeitando o Ramadã, mas quando acabar o Ramadã, agora para a semana acaba o Ramadã, não volte para esse pecado. وَلَا يَزْنُونَ. O sexo fora do casamento é haram no Islã. Islã o que é que permite? Quando a gente chega num aspecto de preencher a sua necessidade carnal, Jalla wa Ala diz: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. São aqueles que protegem as suas partes privadas. Só duas coisas que Allah permitiu: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Eles não serão censurados se preencherem com as suas esposas e parceiras ou com as suas escravas. Naquela altura era permitido, havia isso. Fora disso, Allah Ta'ala diz: seja masturbação, seja sexo fora do nikah, seja homossexualismo, seja lésbica, seja o que for, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Quem procurar outro meio para satisfazer a si mesmo será considerado como um transgressor. Portanto, وَلَا يَزْنُونَ, não cometem adultério, não cometem adultério. Agora, se a pessoa por acaso cometeu tudo isto, Allah Ta'ala diz, deixa só ultimar: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Quem cometer, fazer essas coisas, invocar outra além de Allah, matar uma alma inocente, praticar zina e adultério, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Ele terá que pagar pelo seu pecado, ele terá que provar a consequência do seu crime. E atenção, é tão grave: يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. No dia do julgamento, o castigo será duplicado para ele. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. E ele permanecerá eternamente humilhado no inferno. Quem invocou outro para com Allah, matou alguém inocentemente e praticou zina. A pergunta talvez está a pairar aí, meu irmão. Talvez a pessoa cometeu isso. Talvez no passado você frequentou adivinhos, curandeiros. Talvez você praticou zina. Talvez você dormiu com várias mulheres ilícitas. Qual é a saída? Será que é a saída? Será que Allah Ta'ala não excepcionou? Será que Allah Ta'ala deixou assim? Não deixou assim, não. Há uma saída. Qual a saída? Não perca na próxima aula do tafsir, inshallah. Se a pessoa pecou, a pessoa tropeçou, não é? E praticou esses pecados, qual é o remédio, qual é a saída? Próximo tafsir, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma Rabb شهر رمضان